tudo, viu, gente? Pegar o que ele falou exatamente agora, porque a gente já tinha começado a live, mas ele disse que não fica no Flamengo. Ele disse que a diretoria apertou a mão dele, apertou a mão dos pais, mas depois tudo mudou e que ele só ficava sabendo das coisas por podcasts que não gostou. Foi minha última final. Tô pegando aqui algumas aspas do Gabigol. Ele disse o seguinte: essa é minha última final, não vou ficar no Flamengo. Então foi o que Gabigol disse na saída do campo, logo depois da conquista do título. Renato Maurício Prado, como compreender essa fala do Gabigol, um encerramento de um ciclo muito vitorioso, de muita idolatria, de uma conexão incrível desse jogador com a torcida do Flamengo, mas também de muitas polêmicas, especialmente em episódios recentes. Um Gabigol que teve o episódio lá em que ele se nega a fazer o exame antidoping, que é visto vestindo a camisa do Corinthians, que tem uma negociação não concretizada com o Palmeiras e que vive uma fase muito difícil com o Tite, mas agora consegue se restabelecer com Felipe Luiz a ponto de ser um jogador decisivo na primeira final. Como encarar essa fala de Gabigol? Não sei se pode ser reversível ou não, foi uma fala ali na beira de campo, mas enfim, algo extremamente relevante nesse fim de jogo. Luísa, mas eu acho que é o melhor para os dois. É melhor para o Gabriel e é melhor para o Flamengo. O Gabriel teve um belo canto de cisne no primeiro jogo da final, em que ele participou dos 3 gols, né? Ele deu o chute que deu o rebote para o Arrascaeta fazer o primeiro, e ele fez os 2 últimos. Mas hoje, por exemplo, no primeiro tempo, estava novamente sendo -1 em campo. Então, eu acho que o período do Gabriel foi glorioso, diga-se de passagem. A história do Gabriel, a gloriosa história do Gabriel, terminou, na verdade, na final da segunda Libertadores que ele decidiu contra o Atlético Paranaense. Ali, naquele momento, ele deixou de ser um jogador profissional e passou a ser uma celebridade. Mais preocupado em fazer TikTok, mais preocupado em cantar trap, mais preocupado em ser Lil Gabi do que Gabriel. Eu, por tudo que ele fez pelo Flamengo, acho que a torcida tem que ser grata a ele, mas o que eu acho que deve fazer agora é desejar boa sorte no próximo clube, que tudo indica será o Cruzeiro. Me parece que já há uma conversa bem avançada entre ele e o Pedrinho, presidente do Atlético, e o Anderson Barros também, que é o CEO Do da SAF do Cruzeiro. Atlético, do Cruzeiro, perdão, obrigado, Luísa, do Cruzeiro, e eu acho que esse é o próximo destino dele. E tomara que ele no Cruzeiro ele volte a ser profissional. Porque se ele acha que só mudar a camisa será o suficiente para voltar a ser o que já foi, ele está muito enganado. Ele precisa voltar, ele, Gabriel, a ser profissional. Ele precisa botar a mão na consciência e dizer: eu passei 2 anos de férias nesses meus 2 últimos anos do Flamengo. Teve até a sorte de fazer esse canto de cisne e se despedir com mais um título. Igualando, aliás, Gabriel, Arrascaeta e Bruno Henrique igualam o mesmo número de títulos, quer dizer, igualam, é o mesmo, igualam o número de títulos do Júnior e do Zico. Olha só que coisa impressionante. 15 títulos os dois têm. Os 3, agora os 5 têm, né? Então, acho que ele sai num momento bom e perfeito. Não acho que o Flamengo tem que tentar nada, nem ele deve repensar. Eu acho que isso aí já estava decidido. Agradecemos ao Gabriel tudo que ele fez, mas vai ser feliz no Cruzeiro. E aí, Vitão, como é que você vê esse fim do Gabigol, né? Essa última dança? Pelo menos ele terminou de uma forma feliz com um título, né? E sendo decisivo, sendo uma figura ali muito importante, especialmente na primeira partida. Gabigol que tem esse lugar de idolatria, independentemente das polêmicas, me parece que esse lugar ele atingiu, ele conquistou e seguirá ali, né? Tudo que ele representa para a torcida do Flamengo. Olha, Luísa e Renato, o negócio de idolatria, eu sempre respeito muito aquela expressão que é chamada de lugar de fala, né? Eu acho que o torcedor que torce para o time sente diferente. A gente vê todos os jogos, analisa, mas com uma razão que não é a da pessoa que torce e vibra por aquele clube, como no caso do Flamengo, é o Renato, que abertamente é rubro-negro. E eu brinco, né? Eu entendo o Gabigol, porque na folga eu também visto a camisa do Corinthians, assim, já fui flagrado algumas vezes com ele na folga, então eu tô brincando com isso. Mas, assim, eu como torcedor, eu jamais aceitaria que um jogador do meu clube com contrato assinado, por melhor que fosse, usasse a camisa de um adversário. E no jogo contra o Palmeiras, ele rodou a camisa do Palmeiras. Assim, ele faz algumas coisas que eu, como torcedor, eu sou um torcedor rancoroso. Eu aceito o cara que joga mal, que é expulso, que falha, mas alguns comportamentos que promete uma coisa e não cumpre, vale pro Tite, vale pro Gay, tantos outros. Eu, como torcedor, tenho memória. Mas eu acho que o rubro-negro, ele se divide, né? Vendo de longe, é uma divisão muito grande, né? Uma hora a torcida quer, uma hora não quer. Eu acho
que depois de 81 ele não é o melhor jogador do Flamengo, mas sem dúvida foi o maior ídolo pós 81 do Flamengo. Tudo que ele fez. Mas acho diferente do Renato. Acho que o melhor negócio para ele seria jogar fora do país. Não enfrentar mais o Flamengo. Não tem mercado nos grandes europeus. Depois que ele bateu, voltou, já tem idade. Né? Mas acho que acontece. Ele vai, inegavelmente, vai ter que jogar de novo contra o Flamengo, pelo Cruzeiro, seja a Copa do Brasil, seja o Campeonato Brasileiro. E ele pode, nesses próximos anos, dependendo de como essa correlação, como for os jogos, jogar no lixo. Eu não sou rubro-negro, mas eu não gostaria de jogar fora uma idolatria eterna. Porque, assim, tem jogadores, no caso do Flamengo, o Leandro era rubro-negro de infância, mas quantos jogadores não eram rubro-negros na infância? E ao passar para o Flamengo, se tornaram rubro-negros e onde vão, o resto da vida são reverenciados. Para o mundo, por exemplo, nordestino, acho que era Santa Cruz, não sei. Onde ele vai vai ser rubro-negro o resto da vida. Onde ele for, onde você vai ter um torcedor do Flamengo no Brasil, vai ser reverenciado por ídolo eterno. Tal. Eu sei que a vida é só dinheiro, e eu não gosto de a cabeça dos outros, mas o que ele já ganhou, o que ele já conquistou na vida, ele passou a ser pelo Santos, né, mas ele não tem tanto essa ligação que ele teve com o Flamengo. Né? É uma ligação muito forte. Assim, por mais que ele tenha feito bobagem, o Flamengo tem tantos bons jogadores, quando abre o Maracanã, as crianças estão imitando ele, aquele gesto dele. As faixas são para ele. Ele tem um carisma, uma ligação com parte da torcida do Flamengo, que outros jogadores que jogam muito bola, ganharam que nem ele, não tem. Então, assim, embora o Cruzeiro não seja o que fez o Bebeto, por exemplo, eu acho que jamais faria o que fez o Bebeto pelo Vasco, acho que aconteceu com o Cássio agora. Trocou exatamente o Corinthians pelo Cruzeiro e metade da torcida do Corinthians não quer mais olhar para a cara do Cássio, que não é um rival direto, né? Agora, não sei, eu acho uma decisão muito individual, que cabe ao Gabigol decidir, e eu também tenho dúvida, eu queria até ouvir o Renato, como a gente vai ter uma eleição no Flamengo, e claramente ele está desgostoso com essa diretoria, e eu não acredito, tenho experiência de jornalista para não acreditar mais em onde jogador, nem diretor, porque eles mudam de opinião da noite para o dia, se essas declarações públicas antes do jogo não tem um pouco também de desgastar a atual diretoria, se quiser, porque queria os 5 anos que não deram, como vai ter eleição, se ele tem esperança que um novo presidente mude, isso eu não sei, ou se isso é uma coisa definitiva que não importa quem ganhe, mas eu fiquei com a sensação assim, de uma mágoa pessoal com o Landim, com a diretoria atual, um biquinho assim que talvez mude. Mas enfim, ele tem decisão, vai ter mercado, né? Vai ter mercado. Se não for o Cruzeiro, outros clubes vão oferecer contrato para ele. Mas se fosse ele, eu pensaria 2 vezes em jogar contra o Flamengo e jogar fora aí uma idolatria que é muito difícil o outro jogador construir pelo tudo que ele fez. Já vou jogar isso pro Renato. Renato, eu só queria porque complementar aqui com as. Diga. Não, fala, Luiz, eu entro depois. Entra. Não, eu só ia Pode complementar com algumas dos comentários aqui do pessoal do chat, que acho que tem a ver com o que o Vitão está dizendo, e aí a gente já joga para você justamente para te ouvir sobre isso que ele te perguntou. Porque o Cristiano está aqui dizendo, o Gabigol é tão Corinthians que ele vai para o Corinthians ao final da temporada, quando vai ficar sem contrato, então vai esperando, ele fala nesse sentido. A Carla, que é flamenguista, diz, obrigada por tudo, vai com Deus, tchau. E aí tem gente que vai nessa linha de que ele quis atrair um pouco os holofotes para ele nesse momento da comemoração do título. O AJ Gomes diz: o ego dele é gigante, ao invés de comemorar, chamou os holofotes para ele. E o Ricardo Barroso fala: esse Gabriel não vale nada. Como vai falar isso na hora de comemorar o título do Flamengo? Agora ninguém vai falar do título e sim desse jogador. E a Carla Lemos, aí outra contribuição aqui, ela fala: ele diz que fica até 31 de dezembro no Flamengo, ele é do Flamengo até lá. Sei não, hein? Então aí eu te pergunto, dentro do que o Vitão disse, o Renato, será que ele quis nesse momento chamar a atenção de alguma forma para mudar este cenário? Será que pode haver uma reviravolta por aí? Ou você acha que foi uma fala sincera de despedida mesmo? Eu acho que tem de tudo um pouco, mas não tem nenhuma chance de reviravolta. Esqueçam. Porque nenhum dos candidatos a presidente quer continuar com o Gabriel. Isso é informação. Nem o BAP quer o Gabriel mais no Flamengo, nem o Maurício Gomes de Matos e muito menos o Landim. A única chance que o Gabriel teria seria se ele tivesse feito o gol do título agora. Uma situação dramática, o Atlético Mineiro ganhando por 2-0, o jogo indo para os pênaltis, ele vai lá e faz o gol que dá o título ao Flamengo. Aí ainda ia ter gente dizendo, poxa, mas o cara é fogo, na hora da decisão ele vai lá e carimba. Não.
substituído no intervalo do primeiro tempo, e bem substituído, foi uma mexida genial do Felipe Luiz, diga-se de passagem, ele saiu sem ninguém perceber. Claro que ele quis chamar a atenção. Esse é Gabriel. Gabriel sempre vai querer chamar a atenção. E claro que ele quis dar uma cutucada no Landim e companhia. Só que essa cutucada não tem chance de mexer na eleição. O Landim já perdeu essa eleição. Essa eleição está ganha pelo BAP. Isso, para mim, é cada vez mais claro. As pesquisas confirmam isso. A rejeição ao Dunche é gigantesca. Então, ele quis fazer um showzinho particular. Ele quis estar nas manchetes, coisa que ele não estaria se o jogo tivesse terminado normalmente 1-0 gol do Plata. Quem é que ia estar nas manchetes? Felipe Luiz. E até o Plata, um pouco, pelo inusitado, pela coisa do Plata fazer aquele golaço depois de alguns jogos no Flamengo, não mostrando nada de excepcional. E hoje vai e faz esse golaço que carimba o título. E aí o Gabriel conseguiu, com essa declaração dele, botar um pouco dos holofotes em cima dele. Mas ele vai sair, eu não tenho a menor dúvida. Ele quer sair agora, ele já não quer mais ficar no Flamengo. E acho que isso aí até tem uma pitada também da relação final com o Felipe Luiz. Eu acho que ele pensou que talvez com o Felipe Luiz ele fosse ter, além das chances da minutagem que ele teve, ele fosse ter alguns privilégios. E o Felipe mostrou claramente para ele que privilégio ele não ia ter. Queria ter jogos em sequência para tentar recuperar o futebol, mas que ele não ia ter nenhum tipo de privilégio. Basta lembrar que antes de fazer o primeiro gol, o primeiro dos 2 gols dele na partida no Maracanã, ele tem um enorme bate-boca com o Felipe. E o Felipe diz para ele, você me respeita, seu moleque. E ele hoje simplesmente tirou o Gabriel no primeiro tempo. Então, o Gabriel percebeu, disse, olha, nem com o Felipe aqui eu vou ter grandes oportunidades. Então é melhor realmente eu ir embora. E ele com certeza já tem esse negócio muito bem alinhavado com o Cruzeiro. Não tenho dúvida. O Pedrinho, o BH, já tinha dito, olha, deixa acabar a Copa do Brasil e aí a gente conversa. Eu não duvido nada que amanhã mesmo essa notícia já esteja confirmada. O Gabriel, amanhã não, depois da final da Sul-Americana. Porque o Cruzeiro ainda disputa a final da Sul-Americana. Então, acho que talvez eles esperem a final da Sul-Americana e logo depois eles vão confirmar. Dia 23, e vou dizer, eu, se fosse dirigente do Flamengo, liberava o Gabriel segunda-feira. Na segunda-feira, dizia, Gabriel, pode pegar suas coisinhas, esvaziar seu armário, até logo. Não faz mais sentido nenhum ele jogar essa reta final do Campeonato Brasileiro. É muito melhor o Felipe Luiz começar a testar algumas soluções alternativas com o próprio Plata, de centroavante, com algum dos meninos que vêm da base. O Flamengo não tem mais nada a fazer no Campeonato Brasileiro. O Flamengo hoje encerrou a sua temporada salvando-a com esse título da Copa do Brasil, que é uma taça, é a menos importante das 3 grandes, mas é uma taça e garante a vaga na Libertadores direto. Então, o Flamengo, a partir de agora, vai ser um laboratório para o Felipe Luiz. Eu acho ótimo que o Felipe Luiz aproveite bem esse período para testar jogadores, para experimentar novas formas. Felipe Luiz, eu tenho certeza que ele vai fazer isso bem. Felipe Luiz está numa fase que eu digo assim, eu posso até não concordar com o que ele faz, mas eu tenho certeza que ele vai fazer certo. Eu tô numa fase que eu digo, olha, se o Felipe está fazendo é porque vai fazer certo. Ele não errou nada desde que ele assumiu, gente. É impressionante. E algumas soluções são bastante surpreendentes. Hoje, quando ele tirou o Gabriel, tem um amigo meu querido, Fernando Luiz Versiani, que fez até um programa na NET, quando a NET estava começando, nos primórdios da NET, que é rubro-negro, cobriu o Flamengo comigo na época também. E ele disse, pô, mas o cara tirou o Gabriel, rapaz. O Gabriel é um cara que tem cheiro de gol na final. Tudo. Com 15 minutos do segundo tempo, nós dois fez certíssimo. Ele abriu uma possibilidade de contra-ataque muito melhor do que teria com o Gabriel e vai levar à loucura o time do Atlético. Foi exatamente o que aconteceu. Então, Gabriel, muitíssimo obrigado como rubro-negro, eu digo para você. Você sempre será um ídolo na história do clube, não há a menor dúvida disso. Um cara que decidiu 2 Libertadores, das 3 que o Flamengo ganhou. Tem que ter lá o retrato dele. Se amanhã ou depois fizer uma calçada da fama, tem que ter os pés dele e tudo. Mas deu, já passou o tempo. Olha, Renato, o futebol é tão dinâmico que a gente não precisa nem esperar a final da Copa Sul-Americana, viu? Ainda não está confirmado pelo Cruzeiro nem pelo staff do Gabigol, mas os nossos colegas do GE. Globo já cravaram. Cruzeiro acerta com o Gabigol, que deixará o Flamengo em 2025.
Ou seja, o atacante nem precisa sair de Belo Horizonte, já pode ficar por ali, já fez uns gols no Galo, que já vai dar uma moral a mais com a torcida do Cruzeiro. Aqui os nossos colegas, então, cravando que ele vai ser jogador do Cruzeiro a partir da próxima temporada. Para a gente fechar esse assunto, Gabigol, Vitão, é uma boa Oi. para ele e para o Cruzeiro também, agora sob o comando de Fernando Diniz, com dificuldades nesse início de trabalho do Diniz, mas tentando engrenar. Agora tem uma final importante aí pela Sul-Americana contra o Racing e vislumbrando 2025, um time que vem fazendo investimentos robustos, agora que o Pedrinho assumiu aí o comando da equipe celeste. Olha, não sei se vai ser uma boa não, mas eu tenho certeza que foi péssimo para o Cruzeiro vazados da final sul-americana. Porque o Gabigol tem um jeito meio primadona de ser, né? Eles tentaram o Dudu, que também é uma espécie de primadona que gosta de ser estrela tal. E uma semana, duas, né? A final é dia 23, a final da Sul-Americana. Não sei se era. Pro Flamengo não faz. Foi até bom vazar logo para não criar expectativa, a torcida parar de falar nisso e tal. Como disse o Renato, agradecer. Mas pro Cruzeiro vazar, eu tenho dúvida, assim. E o Gabigol teve o canto do Cis na semana passada, mas não jogava bem há 2 anos, né? E se ele não estava jogando bem no ambiente onde a torcida ama ele, onde ele fez de tudo, é um dos maiores ídolos, a torcida ama, numa cidade que ele se adaptou bem, eu não sei se ele vai repetir isso no Cruzeiro. Eu tenho dúvida que se ele quiser jogar futebol, ele tem 28 anos, não tem 40, não teve lesão de joelho, então tempo para ele jogar bem, idade, condições físicas ele tem. Mas eu fico me perguntando, se no lugar onde ele foi rei, tem uma torcida gigante, tem uma mídia maior que tem em Minas, tinha tudo a favor, fazia bobagem, fazia um gol, a torcida com a dele, ele não conseguiu jogar 2 anos, conseguirá no Cruzeiro? Quando foi falado isso, por exemplo, no Corinthians, no Palmeiras, eu sempre botei uns 2 pés atrás, né? Então eu não cravo que não vai dar certo, não. Mas eu acho que pelos valores que envolve uma negociação dessa, você tem que ter muita certeza. Porque você não vai pagar o preço de uma incógnita, você vai pagar o preço de uma certeza. E eu, como sou mão de vaca, viu, Luiz Renato? Não tô com o elite sobrando assim para esbanjar sem ter certeza. Eu não sei se o Cruzeiro faz uma grande decisão. Tenho dúvida. E pro Gabigol também, não sei se ele vai se adaptar em Minas. Veremos, então. É uma boa, Renato, para os dois lados, você acha? Aí vai depender de que Gabigol vai ser esse que vai chegar lá na Toca da Raposa, né? Se for o Gabriel, que chegou em 2019 em Flamengo, com vontade, com disposição, com profissionalismo, pode ser uma boa. Mas se for o Lil Gabi, vai dar tanto errado lá como deu no Flamengo nos últimos 2 anos. Mas eu acho que ele vai mudar um pouco a atitude. Eu acho que ele vai. Não acredito, sinceramente, que ele repita o desempenho que ele teve no Flamengo. Não acredito. Principalmente em 2019, 2020, ele foi um atacante excepcional. E até 2022 ainda fez gol de título da Libertadores. Mas eu acho que é uma tentativa válida. O Pedrinho BH tem dinheiro suficiente para isso, é um pouquinho mais rico do que o Vitão. Pouca coisa, mas ele tem um pouquinho mais de dinheiro do que o Vitão. Então,